Olá, terceiro ano do ensino médio. Então aqui a 14ª aula de expansão. Vamos finalizar totalmente o conteúdo do primeiro bimestre, ok? Essa aula aí, como vocês estão vendo pelo título na tela, o racismo nazista, vem numa complementação direta da nossa 13ª aula, quando a gente tratou da ascensão do nazismo. Então vamos correr aqui mais com a leitura desse material e peço que façam as anotações para que em sala de aula a gente possa esclarecer aí qualquer tipo de dúvida. Então vamos lá, conteúdo e objetivo. Conteúdo: racismo nazista, o Holocausto e a solução final. Objetivo: desenvolver a compreensão mais aprofundada das nuances históricas e culturais para evitar simplificações excessivas, por meio do pensamento crítico e capaz de questionar preconceitos e estereótipos. Sessão para começar. A partir dos estudos elaborados na aula anterior e de seus registros sobre o vídeo indicado Como os alemães aprendem sobre o Holocausto, tente responder a seguinte indagação: qual é a importância de não relativizarmos as atrocidades cometidas pelos nazistas? Então aqui eu vou colocar o vídeo para a gente assistir. Se você já andou pela Alemanha, deve ter notado esses bloquinhos na calçada. Eles são o maior memorial descentralizado do mundo sobre o Holocausto. As pedrinhas geralmente têm frases como aqui viveu, aqui nasceu ou aqui trabalhou, e dizem para onde a vítima foi levada e onde morreu. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Elas são um exemplo de um pilar da sociedade alemã, de um esforço para lembrar os erros do passado e evitar que eles se repitam. Eu sou Clarissa Neyer e nesse vídeo vou falar um pouco sobre como os alemães aprendem sobre o Holocausto. O Holocausto é um tema obrigatório na grade curricular de todas as escolas da Alemanha. Com entre 13 e 15 anos, os alunos têm o primeiro contato com o tema, inclusive com a perspectiva das próprias vítimas. Além de livros de história, eles têm acesso a filmes e documentários sobre o regime nazista e o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus. Mas não foi sempre assim. Aprender sobre o tema a partir de uma perspectiva também das vítimas, na verdade, só ganhou peso na educação na Alemanha após a exibição da série americana Holocausto, no fim da década de 1970. A série retratou pela primeira vez o lado das vítimas judias de uma maneira bem pessoal. Ela levou para a sala das famílias alemãs um tema sobre o qual muitos silenciavam. Estrelada por Meryl Streep, a série não só ajudou a consolidar o termo Holocausto para designar o genocídio dos judeus, como também contribuiu para alimentar de uma forma mais ampla uma contestação que já ocorria entre os movimentos jovens de contracultura na última década. Esses jovens, nascidos e criados no pós-guerra, já vinham questionando o real papel de seus pais e avós na barbárie da Segunda Guerra, um assunto que era um tabu entre a maioria das famílias alemãs nos anos 50 e 60. Bem, hoje em dia nas escolas, a abordagem do tema fica a cargo dos professores. E eles tratam não apenas da barbárie em si, mas também da questão da culpa alemã, inclusive daqueles que simplesmente silenciaram diante das atrocidades. Os alunos aprendem em detalhes o que aconteceu e são instigados a refletir e ouvem sobre a importância de não relativizar as atrocidades. Para isso, os professores têm acesso a vários cursos extracurriculares sobre como lecionar sobre esse episódio histórico. Esses cursos são oferecidos por instituições de ensino e memoriais. Professores também costumam organizar excursões a museus e sinagogas e a antigos campos de concentração e extermínio que hoje foram transformados em memoriais. Além de memoriais, na Alemanha há diversos museus que tratam do Holocausto. Locais onde aconteceram eventos importantes dessa história estão preservados e hoje são abertos à visitação. Em Berlim, por exemplo, é possível aprender muito sobre o Holocausto na Casa da Conferência de Wannsee, a mansão onde os nazistas se reuniram para oficializar o extermínio em massa dos judeus na Europa. Um dos pontos centrais da exposição é o protocolo da reunião. Além de mostrar a burocratização do genocídio, as 15 páginas do documento revelam o grau de perversidade e a banalização do próximo num nível extremamente chocante. Apenas uma cópia do protocolo escrito por Adolf Eichmann sobreviveu à guerra. Há também o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, em 27 de janeiro. Que marca o aniversário da libertação por soldados soviéticos do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Já é tradição a realização de uma cerimônia no parlamento alemão para lembrar da data. Wir gedenken der Millionen Menschen, die verfolgt, beraubt, gedemütigt
entrechtet, gequält und dem Tode preisgegeben wurden, weil sie anders dachten, anders glaubten, anders liebten oder weil ihr Leben den Nationalsozialisten als unwert galt. E a lembrança desse período também costuma ser destacada por políticos em discursos que marcam datas históricas, como, por exemplo, o presidente alemão fez durante o discurso dos 80 anos da primeira deportação sistemática de judeus para o leste, em 18 de outubro de 1941. Nie wieder darf Antisemitismus einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Nie wieder dürfen antisemitisches Denken und Handeln ohne Widerspruch und ohne öffentliche Reaktion bleiben. Das ist unsere Verantwortung aus der Geschichte. Ou no pronunciamento do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, em 8 de maio, na celebração do fim da Segunda Guerra Mundial. Heute vor 77 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Das Schweigen der Waffen am 8. Mai 1945 glich einer Friedhofsruhe über den Gräbern von mehr als 60 Millionen Frauen, Männern und Kindern. Millionen sind von ihnen auf den Schlachtfeldern gefallen. Millionen sind in ihren Städten und Dörfern in Konzentrations- oder Vernichtungslagern ermordet worden. Deutsche haben dieses Menschheitsverbrechen verübt. A aprendizagem em escolas, a criação de museus e memoriais, a lembrança constante por líderes políticos. Tudo isso faz parte da chamada cultura da memória, que é uma das bases da sociedade alemã. Ao manter esse passado vivo, os alemães procuram promover uma reflexão crítica sobre sua história. É um desafio, na medida em que há cada vez menos sobreviventes do Holocausto vivos para relembrar essa história. Aqui na Alemanha, há um esforço sistemático para evitar que os episódios vergonhosos da história não sejam varridos para debaixo do tapete. E um momento de especial desafio. O antissemitismo está em alta no país. Somente em 2021 foi registrado um aumento de 29% nos crimes com motivação antissemita em relação ao ano anterior. A Alemanha também vive tendo que combater movimentos extremistas. No escândalo mais recente, foi descoberto um plano para matar um ministro arquitetado por um grupo extremista de direita que não reconhece o Estado alemão. E muitos especialistas dizem que a presença do Partido Alternativa para a Alemanha no parlamento contribuiu na última década para normalizar alguns discursos xenófobos no centro da sociedade. Após o vídeo, vamos retomar então a atividade. A partir dos estudos elaborados na aula anterior e de seus registros sobre o vídeo indicado, como os alemães aprendem sobre o Holocausto, tente responder a seguinte indagação: qual a importância de não relativizarmos as atrocidades cometidas pelos nazistas? Então vou deixar aqui para essa atividade 3 minutos.
então vamos adiante com a correção. Não relativizar as atrocidades do nazismo é essencial para preservar a memória histórica. Ao reconhecer a gravidade e a dimensão dos crimes cometidos, garantimos que as gerações futuras tenham uma compreensão precisa dos eventos que ocorreram durante o Holocausto. A história nos ensina lições valiosas, e a compreensão da magnitude do sofrimento causado pelo nazismo serve como uma advertência para evitar que tais atrocidades se repitam no futuro. Não relativizar os crimes nazistas é fundamental para reforçar a importância dos direitos humanos universais. A negação ou a minimização dos horrores do Holocausto pode enfraquecer o compromisso global com a proteção dos direitos fundamentais e com a prevenção de genocídios e violações em larga escala. O revisionismo histórico, que busca reinterpretar ou negar os eventos históricos, pode levar à distorção da verdade e à propagação de falsas narrativas. Manter uma visão firme sobre as atrocidades nazistas é uma defesa contra esforços revisionistas que buscam distorcer ou minimizar a história. Ao não relativizar as atrocidades nazistas, promovemos uma consciência crítica e um senso de responsabilidade em relação à história. Isso incentiva a reflexão sobre os perigos do ódio, do extremismo e do autoritarismo, encorajando sociedades a se manterem vigilantes contra ideologias discriminatórias. Em resumo, não relativizar as atrocidades cometidas pelos nazistas é essencial para preservar a verdade histórica, respeitar as vítimas, prevenir futuras violações dos direitos humanos e promover uma consciência crítica que contribua para um mundo mais justo e tolerante. Agora a gente inicia a sessão Foco no Conteúdo. O que foi o Holocausto? O que foi o Holocausto? O Holocausto foi a perseguição sistemática e o assassinato de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e colaboradores. O Museu Estadunidense Memorial do Holocausto define de 1933 a 1945 como o período em que ocorreu o Holocausto. A era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha, e terminou em maio de 1945. Quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial. Quando chegaram ao poder na Alemanha, os nazistas não começaram, imediatamente, a realizar assassinatos em massa. No entanto, rapidamente começaram a usar o governo para atacar e excluir os judeus da sociedade alemã. Dentre outras medidas antissemitas, o regime nazista alemão promulgou leis discriminatórias e apoiou atos de violência organizada contra os judeus alemães. A perseguição nazista aos judeus tornou-se cada vez mais radical entre os anos de 1933 e 1945. Essa radicalização culminou na elaboração de um plano ao qual os líderes nazistas se referiam como a solução final da questão judaica. A solução final foi um eufemismo para designar o assassinato em massa, organizado e sistemático, dos judeus europeus. O regime nazista alemão implementou este processo de genocídio entre 1941 e 1945. Os nazistas tinham como alvo judeus porque eram radicalmente antissemitas. Isto significa que eles tinham preconceito e ódio contra os judeus. Na verdade, o antissemitismo foi um princípio básico da sua ideologia, bem como a base de sua visão de mundo. Em 1933, com a ascensão dos nazistas ao poder, o partido ordenou boicotes econômicos aos judeus, queimas de livros judaicos, além de aprovar uma legislação discriminatória antissemita. Em 1935, as leis de Nuremberg definiam os judeus com termos raciais errôneos, como pelo sangue, e ordenavam a separação total entre os chamados arianos e os não-arianos, legalizando assim a hierarquia racista, em que os alemães estavam no topo, e os demais povos abaixo. Bom, então vamos lá, sessão na prática. Retorne ao slide 8 e faça uma análise da imagem, para responder ao que se pede. Então, de que maneira a personagem é retratada no cartaz e qual a ideia podemos inferir a partir da sua aparência. Então, vocês têm aí essa imagem, que é a mesmíssima do slide 8. Podem observar e fazer as anotações. Eu vou reservar aqui para vocês mais 3 minutinhos.
Então vamos para a correção. Correção. Com frequência, a propaganda nazista retratava os judeus como se estivessem envolvidos em conspirações para provocar guerras. Neste cartaz, é exibido um judeu estereotipado, com traços maléficos, conspirando por trás dos bastidores para controlar as forças aliadas, representadas pelas bandeiras inglesa, americana e soviética. A legenda diz: quem está por trás das forças inimigas? O judeu. O cartaz provavelmente foi divulgado em 1942. Agora a seção Foco no conteúdo. Solução final. Os nazistas utilizavam o termo solução final para designar o plano de extermínio do povo judeu. Em sua totalidade, o objetivo da solução final era assassinar todos os israelitas europeus, seja por asfixia, por fuzilamento ou por outros meios cruéis. Aproximadamente 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças, foram assassinados durante o Holocausto, o que representa 2/3 dos judeus que viviam na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. O genocídio, ou extermínio em massa dos judeus, foi o resultado de uma década de graves e crescentes medidas discriminatórias. Após setembro de 1939, quando ocorreu a invasão alemã da Polônia, início da Segunda Guerra Mundial, as políticas antissemitas evoluíram para o encarceramento e finalmente para o assassinato dos judeus europeus. Após junho de 1941, época da invasão da União Soviética pela Alemanha, as SS, em conjunto com unidades policiais, operando como unidades móveis de extermínio, iniciaram operações de fuzilamento de comunidades judaicas inteiras. No outono alemão de 1941, as SS e a polícia começaram a utilizar caminhões com o cano de escapamento reconfigurado para bombear o monóxido de carbono para dentro da carroceria hermeticamente fechada, asfixiando assim as pessoas que haviam sido aprisionadas ali. As SS e a polícia alemã assassinaram cerca de 2.700.000 judeus nos campos de extermínio por asfixia por gás ou por fuzilamento. 3 campos de extermínio, projetados exclusivamente para assassinatos em massa, foram criados na Polônia ocupada pela Alemanha, Belzec, Sobibór e Treblinka. Como parte da solução final, outros campos nazistas também foram utilizados para facilitar os assassinatos em massa. O campo de Majdanek tinha câmaras de gás nas quais as SS mataram dezenas de milhares de judeus que haviam sido escravizados, e que estavam fracos demais para continuar trabalhando. No centro de extermínio de Chelmno, as SS e a polícia assassinaram pelo menos 152.000 pessoas, na maior parte, judeus, mas também milhares de ciganos, utilizando caminhões de gás. Em Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, as SS assassinaram cerca de 1 milhão de judeus de diversos países europeus. Referência: Museu Memorial do Holocausto. Continua. Os judeus não foram o único grupo excluído da comunidade nacional. A propaganda ajudava a definir quem seria excluído da nova sociedade, e justificava medidas discriminatórias contra os isolados, que incluíam judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, dissidentes políticos e alemães considerados geneticamente inferiores e nocivos à saúde nacional, pessoas com problemas mentais, desabilidades intelectuais e incapacidades físicas diversas, tais como epiléticos, paralíticos, surdos e cegos de nascença, alcoólatras crônicos, usuários de drogas e outros. Bom, então, seção que aprendemos hoje. Desenvolvemos uma compreensão mais aprofundada das nuances históricas e culturais, para evitar simplificações excessivas, por meio do pensamento crítico e capaz de questionar preconceitos e estereótipos. Então essa daí foi a nossa aula complementar referente ao nazismo. Na sala de aula a gente vai conversar sobre o tema, espero que tenham feito aí algumas anotações, então vejo vocês lá. Tchau, tchau a todos.